salve, salve a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso vídeo aula, na verdade, e nós vamos transformá-lo também em podcast, que nós vamos colocar nas redes sociais para todos. Neste primeiro momento, claro, exclusivamente para os alunos, para vocês de teologia. Mas depois nós iremos colocar, também publicar nas redes para todos. Bom, já enviei o material para casa, e vocês já tiveram a oportunidade de ter presente e a fazer as leituras da nossa apostila, da apostila que eu dei. E hoje eu vou fazer um comentário sobre a celebração eucarística, o capítulo 1º do Código de Direito Canônico. Tá certo? E o capítulo 1º da celebração eucarística é composto apenas de um cânon. Tá bem? Apenas um cânon. Este cânon diz justamente o seguinte: a celebração eucarística é uma ação do próprio Cristo e da Igreja, na qual Cristo, nosso Senhor, substancialmente presente sob as espécies do pão e do vinho, pelo ministério do sacerdote, se oferece a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis associados na sua oblação. Na Assembleia Eucarística, diz o parágrafo 2º, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do bispo ou sob a autoridade do presbítero, que faz as vezes de Cristo, e todos os fiéis presentes, quer clérigos, quer leigos, com a sua participação, para ela concorrem, cada qual a seu modo, segundo a diversidade de ordens e de funções litúrgicas. O parágrafo 3º trata ainda dizendo que ordene-se a celebração eucarística de modo que todos os participantes dela aufiram os maiores frutos, para cuja obtenção o Senhor Jesus Cristo instituiu o sacrifício eucarístico. Pois bem, então este cânon aqui, podemos dizer, é um cânon preliminar, introdutório, de todo o capítulo 1º que trata sobre a celebração eucarística. No comentário que eu deixei com todos vocês, no comentário que vocês têm, no cânon 899 diz: este cânon possui ao mesmo tempo um caráter teológico e introdutório sobre o tema do capítulo da celebração eucarística. No parágrafo 1º vem explicitada a dimensão pública e social da Igreja, conforme nos recorda a Sacrosancto Concílio número 27. Ao mesmo tempo, se oferece aqui uma quase definição do que é celebração eucarística, embora que o cânon não trata aqui de uma definição específica do que é celebração eucarística, mas podemos dizer que é uma quase definição. Ela compreende basicamente a Santa Missa e não as outras manifestações de culto eucarístico fora dele, como nos recorda os cânones 941 e 944. Afirma a Presbyterorum Ordinis, número 13c, que a celebração eucarística é a ação de Cristo e da Igreja, como também nos lembra o cânon 899, que estamos aqui, neste caso, tratando. É a Igreja sujeito da mesma, como se realiza em toda a ação litúrgica. O parágrafo 2º reforça essa característica da Igreja como sujeito da celebração e enfatiza a sua atuação comunitária por inteiro, embora o legislador reconheça algumas situações em que não seja possível a participação ativa de algum fiel e, assim, por motivo justo e razoável, pode o sacerdote celebrar sem fiel. Nos recorda o cânon 904 e 907. Bom, antes de passar para o parágrafo 3º, é preciso ter presente outra coisa importante aqui. Primeiro elemento a considerar, como já estamos falando, a celebração eucarística é a ação do próprio Cristo e da Igreja, ou seja, não é uma ação individual, não é uma ação, neste caso aqui, própria do sacerdote, no caso do presbítero, mas é uma ação da Igreja, ainda que se celebre sozinho, ainda que faça isso somente ele, como estamos agora, como está acontecendo, estamos realizando nesse período agora, praticamente sem fiel. Quantas estamos vendo aí, quantas celebrações eucarísticas, quantas missas que são feitas sem a participação
de fiel. Em alguns lugares, os padres, ou melhor, os párocos conseguem ainda, né, uma equipe de liturgia, etc., para celebrar a Eucaristia. Mas muitos outros sacerdotes estão celebrando em suas casas, em capelas, nas suas capelas, né, e nas igrejas, sem, neste caso, a presença de fiéis. Contudo, mesmo não havendo a presença física do fiel, a ação é sempre de Cristo e da igreja. Nunca há uma ação individual. Embora ainda que, como nós vamos lembrar mais adiante, nas intenções de missa em favor dos vivos e dos defuntos, dos vivos e dos mortos, ainda que muitas vezes, e por demais das vezes, nós celebramos as intenções, as missas, e colocamos as intenções. Mesmo assim, esta missa não é exclusiva daquela intenção, e não é só celebrada naquela intenção, é também, isto é, aquela intenção é para recordar, mas isso nós vamos tratar mais adiante, quando formos falar sobre a questão das intenções de missa, espórtulas de missa, etc. Isso será tema do nosso próximo podcast e do nosso próximo colóquio canônico, tá bem? Então, este é o primeiro elemento a considerar. A celebração eucarística é sempre uma celebração de Cristo e da Igreja. Não é uma celebração privada. Não é uma celebração privada. Isto é, os frutos serão sempre para toda a Igreja. Por isso, já vem definido, como nós estávamos recordando, o parágrafo 2º. Na Assembleia Eucarística, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do bispo e sob a sua autoridade, o presbítero, no caso, com a participação, quando possível, dos fiéis, como eu recordava aqui justamente no meu comentário. O desafio é lançado no parágrafo 3º, onde o parágrafo 3º define que a celebração eucarística, ou trata de que a celebração eucarística seja ordenada e estruturada de modo que todos os fiéis participantes recebam os muitos frutos que dela emanam por ordem e vontade do Cristo Senhor ao instituí-la. Só para recordar o parágrafo 3º, ordene-se a celebração eucarística de modo que todos os participantes dela aufiram os maiores frutos, para cuja obtenção o Senhor Jesus Cristo instituiu o sacrifício eucarístico. E daí, então, cada um participará a seu modo da celebração eucarística e daí irá obter os devidos frutos que o Senhor já havia previsto justamente quando instituiu a celebração, o sacrifício eucarístico. Isso dependerá de vários fatores, dentre eles a devida orientação dada pelos pastores de almas e os demais ministros que exercem alguma função na vida da igreja. Nos recordam os cânones 900, 910, 914 e 919, que vamos tratar logo a seguir. E outras normas, como todos já sabem, são estabelecidas na Instrução Geral do Missal Romano. Essas nós chamamos as normas especiais, ou as leis litúrgicas, que estão ali contidas. Muito bem. No artigo 1º, do capítulo 1º da celebração eucarística, trata do tema do ministério da Santíssima Eucaristia. Esse será, então, o nosso tema de continuação de hoje, desse nosso colóquio. E assim nos recorda o cânon 900. O ministro que, agindo na pessoa de Cristo, tem o poder de celebrar o sacramento da Eucaristia, é somente o sacerdote validamente ordenado. Celebra licitamente a Eucaristia, diz o parágrafo 2º, o sacerdote não impedido pela lei canônica, observados os preceitos dos cânones seguintes. Pois bem, a primeira coisa a considerar justamente é que, claro, só celebra validamente a Eucaristia
o sacerdote que também foi ordenado validamente. E a pergunta é, e se não foi ordenado? Bom, se não foi ordenado, claro, isso nós vamos chamar de simulação do sacramento. De simulação do sacramento. Mas é o caso, por exemplo, do diácono, né, que pode simular a celebração, por exemplo, do sacramento da Eucaristia. Isso irá incorrer, claro, numa sanção penal. Numa sanção penal, que oportunamente nós iremos recordar. Pois bem, o parágrafo 1º, portanto, nos recorda justamente do ministro. Este ministro deve ter o poder concedido e dado, melhor dizendo, pela ordem, né? O poder de ordem, e com esse poder de ordem tem o poder de celebrar o Santíssimo, ou celebrar o sacramento da Eucaristia. O parágrafo 2º nos recorda justamente de que celebra licitamente o sacerdote não impedido por lei canônica, observados os preceitos dos cânones seguintes. E aí é preciso ter presente justamente a sanção penal, como eu recordava, como meio de proteção dessa disposição, que é o cânon 1378, parágrafo no 1º. Quem, não tendo sido promovido à ordem sacerdotal, atenta a realizar a ação litúrgica do sacramento eucarístico, do sacrifício eucarístico. O cânon 1378, parágrafo 2º, número 1º. Então, neste caso aqui, sendo um clérigo, incorre em suspensão, se no caso recebeu uma pena late sententia. O parágrafo 2º trata da liceidade da celebração. Isso é bom lembrar. Isso significa que a transgressão ou possível conduta do sacerdote não torna inválida o ato celebrativo. O parágrafo 1º do cânon 900 trata da validade da celebração eucarística. O parágrafo 2º vai tratar justamente da liceidade da celebração. Isto é, não torna inválido, né? O celebra licitamente a Eucaristia, o sacerdote não impedido por lei canônica. Mas se estiver impedido por lei canônica, de qualquer forma, é válida a Eucaristia. Não é inválida. Mas, por não estar em estado de graça, impede a lícita celebração, como nos recorda o cânon 916. O impedimento canônico se refere a uma possível irregularidade. Impedimento. Basta lembrar o cânon 1044. Ou pena canônica, 1331 a 1335. Isso significa que nenhum sacerdote dentro dessa situação, em hipótese nenhuma, pode celebrar a Eucaristia, mesmo sendo solicitado por um fiel ou comunidade de fiéis, salvo os casos previstos no cânon 976 do Código vigente. Isto é, o que é que vai nos dizer? Em outras palavras, salvo, como nos recorda o cânon 976, salvo em perigo de morte. Qualquer sacerdote, ainda que careça da faculdade de ouvir confissões, por exemplo, absolve válida e licitamente quaisquer penitentes que se encontrem em perigo de morte, de todas as censuras e pecados, ainda que esteja presente um sacerdote aprovado. Então, dentro dessas situações, aqui, claro, realiza validamente os sacramentos. Essa foi a resposta do Pontifício Conselho para a interpretação dos textos legislativos do dia 19 de maio de 1997. Isto é, lembrando que os fiéis não podem solicitar a presença de um sacerdote que esteja impedido por lei canônica de celebrar a Eucaristia. Uma comunidade, por exemplo. Determinada comunidade, então, tem aquele padre ali, mas
houve uma sanção contra ele, foi aplicada, né, uma pena canônica a ele, o fiel ou os fiéis daquela comunidade, mesmo assim, não podem convocá-lo ou convidá-lo, né, ou solicitá-lo para celebrar a Eucaristia ou quaisquer outros sacramentos, a não ser, como nós acabamos de recordar, o Cânon 976, em perigo de morte, para, no caso, o sacramento da confissão, né, em perigo de morte. Como também a unção, claro, né, como nós já sabemos bem. Né. Então, a comunidade não pode, neste caso aqui, convocar. Por que convocar? Por quê? Simplesmente porque o sacerdote, né, não está em plena comunhão. Sofreu uma pena canônica e ali então precisa reparar, né, tudo aquilo que está previsto pela autoridade eclesiástica. Mas vamos agora passar para o Cânon 901, que é a aplicação das missas para as pessoas vivas e defuntas. No caso, nos recorda a norma, o sacerdote tem a faculdade de aplicar a missa por quaisquer pessoas, tanto vivas como defuntas. E aqui eu recordo, justamente no meu comentário, a missa pode ser aplicada por qualquer pessoa. Isso já é algo que nós devemos ter presente. Recorde-se, né, que pode ser aplicada tanto a católicos em condições regulares e também os que estão irregulares com a igreja, como também os não católicos. O limite seria para aquelas situações em que a aplicação da missa constituísse, neste caso aqui, um fato público, conhecido e escandaloso. Continua, de um certo modo, ainda proibida a aplicação da missa àqueles que foram excluídos das exéquias eclesiásticas. Também o Cânon 1185, né, por exemplo. Tá bem? Então, neste caso aqui, se não houve, não foi possível haver as exéquias eclesiásticas, tampouco, neste caso, caberia aqui a aplicação de uma, como diz a norma aqui, aplicação de uma missa a essa pessoa. Claro, tudo isso deve ser orientado pelo bispo diocesano. É possível a aplicação, como eu recordo e como eu lembro aqui no comentário, desde que não se pronuncie o nome daqueles que no momento da morte estavam fora da plena comunhão com a Igreja Católica. Aqui há um decreto da Congregação para a Doutrina da Fé de 1976 que justamente nos recorda isso. Pode-se aplicar? Pode-se. Ou poderia se aplicar até a intenção da missa por aquela pessoa que está fora da comunhão, desde que, nesse caso, não se diga o nome, para justamente não causar aqui escândalo, não causar nenhum mal-estar dentro da comunidade. Não é? O entendimento jurisprudencial é de que a aplicação deve ser objetivamente determinada e deve ser feita antes da consagração. Lembrar isto. A determinação pode ser também implícita. Implícita. Eu posso também determinar de forma implícita, não preciso manifestar essa intenção. Pode ser também de forma implícita. Tá bem? Muitos sacerdotes fazem isto. Tá certo? Celebram e têm as suas intenções de forma implícita. Mas não se admite a aplicação da missa por aquele que irá pedir, mas que ainda não pediu. Tá certo? Em outras palavras, isso tem que ser feito antes. Não, no caso aqui, uma presunção. Alguém iria pedir, fulano talvez, ou cicrano, desejasse celebrar essa missa. Não, deve ser explícita, obviamente. Bom, de um certo modo é preciso recordar, como já falamos
no comentário do Cânon 899, a missa é sempre para toda a igreja, em benefício de toda a igreja, em benefício de todo o povo de Deus. Mas, uma vez que o costume da igreja, desde séculos, também de aplicar missas a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, para determinadas pessoas, para determinadas ocasiões, como bodas de prata, bodas de ouro e tantas outras celebrações que nós temos no próprio missal romano, essas, digamos assim, celebrações de modo mais diretas, neste caso, para todos os efeitos, a intenção de missa deve ser manifestada antes, e não, neste caso, como a título de uma idealização, ou até mesmo de presunção, achar, presumir de que a pessoa, neste caso aqui, iria pedir tal intenção. Tenha-se presente o disposto sobre as ofertas a serem recebidas para a aplicação das missas, pois deve ser afastado tudo aquilo que possa aparecer comércio ou negócio e, consequentemente, exigir ofertar uma doação, ofertar algo em dinheiro além do estipulado. Salvo se aquele que vai dar a oferta quiser espontaneamente dar algo a mais. Que esse é um tema, de fato, muito delicado e muito espinhoso que não enfrentamos diretamente ainda. Então, os bispos se reúnem na província eclesiástica e definem um determinado valor, uma determinada contribuição para as intenções de missa, aquilo que nós chamamos de intenções de missa, mais comumente dito. Porém, o sacerdote deveria se abster de impor, inclusive, valores. Se o ofertante, isto é, se a pessoa que solicitou a missa desejar acrescentar, doar mais ou dar mais alguma coisa ao sacerdote, então, claro, fica ali a critério daquela pessoa. Não vamos entrar aqui no mérito as várias orientações que estão sendo dadas no Brasil em relação às espórtulas de missa, ou aquilo que mais comumente nós chamamos intenções de missa, para que todo o dinheiro, todas as doações, todas as colaborações que entram, serem diretamente destinadas ao caixa da paróquia. Não vamos entrar nesse mérito agora, nesse momento. Deixaremos quando formos tratar do tema sobre as espórtulas de missa, que será um capítulo à parte dentro do sacramento da Eucaristia. Por fim, um último comentário aqui do Cânon 902, fazendo esse comentário aqui desses 4 cânones, o Cânon 902, que trata justamente da concelebração. E assim diz a norma: se a autoridade dos fiéis não exigir ou aconselhar outra coisa, os sacerdotes podem concelebrar a Eucaristia, permanecendo inteira, no entanto, a liberdade de cada um de celebrar individualmente, mas não durante o tempo em que, na mesma igreja ou oratório, haja concelebração. Pois bem, então, no que diz respeito à concelebração na missa, no que diz respeito a essa concelebração, é preciso que se observem as normas especiais, ou no caso, a norma litúrgica, que é prevista na instrução geral do missal romano, no que diz respeito à concelebração. Estamos vivendo, como a gente sabe, num tempo um pouco peculiar, um pouco especial, e que neste tempo agora não está sendo permitida a concelebração eucarística. Mas isso é porque de forma extraordinária. Mas é muito bem possível a concelebração. Só aqui recordando e pontuando aquilo que eu deixei
como comentário e como fiz como comentário. A concelebração praticamente não existia na legislação anterior. Não era previsto, todos nós sabemos, a concelebração até antes do Concílio Vaticano II. Era permitida somente na ordenação da missa, na missa de ordenação sacerdotal e na consagração episcopal, de acordo com o Pontifical Romano. A disciplina atual foi renovada consideravelmente, levando em conta as deliberações contidas na Sacrosanctum Concilium número 57 e 58 e na Instrução Eucharisticum Mysterium números 47 e 48 da Congregação para os Ritos, hoje Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Os sacerdotes têm plena faculdade para concelebrar em qualquer circunstância, a não ser que a utilidade dos fiéis requeira ou aconselhem diversamente. É salvaguardado o direito da celebração individual por parte do sacerdote, ficando proibido celebrar ao mesmo tempo onde acontece a concelebração, seja igreja ou oratório. Deve-se recordar ainda a norma contida no Cânon 951, parágrafo 2º, onde é proibido aos sacerdotes receber espórtula pela segunda missa concelebrada. É proibido. Por nenhum título deveria aceitar espórtula por uma segunda missa concelebrada. Vai nos recordar a norma do Cânon 951, parágrafo 2º. Bom, vamos ficando por aqui com este nosso colóquio canônico, tratando sobre a celebração eucarística e dando início ao artigo 1º do Ministro da Santíssima Eucaristia. Nosso próximo colóquio canônico, vamos dar continuidade ao artigo 1º do Ministro da Santíssima Eucaristia e convido a todos para que possam, então, após esta videoaula, deixar a sua apreciação, deixar o seu comentário. Então, desejo a todos bons estudos e até breve.